Então, nesse painel, o que a gente procura? Trazer perspectivas, visões sobre tecnologia, sim, conectividade, computação, mas também sobre aproximação com a academia. O que está faltando? São políticas públicas, são incentivos em cultura? O que é? São cases de sucesso, né? E para isso a gente montou esse painel, né? Vou convidar aqui a Ana Daidoni, da Inova, nós temos o Gilberto Cardoso, do G4 Pro, e o Laucier Araújo, da Aventurus. É o que eu gostaria, talvez, fazer para começar, né? E para vocês se apresentarem um pouco, só fazer uma primeira... Antes de entrar em eventuais depoimentos, só 2 minutos, vocês, 2 minutinhos, falarem, cada um de vocês, um pouco de onde vocês atuam, mas também onde vocês já atuaram, um pouco do histórico pessoal, porque isso pode ser que depois, na hora das considerações, apareça. Então, eu só vou pedir para vocês se apresentarem, onde vocês atuam, onde vocês já atuaram, 2, 3 minutinhos, e aí a gente já começa aqueles inputs de perspectivas. Eu vou fazer o algoritmo contrário ao Fábio. Ao invés do mais longe para o mais perto, eu vou do mais perto para o mais longe. Então, Ana. Então, muito obrigada, né, pelo convite. Tá aqui no Smartness, né, que também foi negociado junto com a Inova. Meu nome é Ana, eu sou analista de parcerias e transferência de tecnologia. Já estou há 10 anos na Inova. Meu currículo é até curto, porque eu me apaixonei pela área de inovação e aqui fiquei. Então, eu fiquei 1 ano e meio numa empresa que vendia, inclusive, equipamentos de bibliotecas. Aqui a Unicamp era um dos nossos clientes, né, para automação das bibliotecas. E eu vim depois para cá, vim para a Inova, e aí a minha carreira, eu foquei muito nisso, né? Desde a minha faculdade eu fiz a Facamp, em Relações Internacionais, e fiz Ciências Sociais aqui na Unicamp, e eu já queria trabalhar com inovação, fazer pesquisa sobre isso, então eu tive muita sorte de ter um professor, que é o Rafael Dias, que depois veio aqui para a Unicamp, que ele foi meu orientador na época da minha graduação. Então, fui picada pelo bichinho da inovação, né? E vim para a Inova. E eu foco muito, nos últimos anos, em licenciamentos, né, em transferência de tecnologia, fiz muita parceria, convênios de pesquisa também, né, a gente faz os acordos de NDA, de MOUs, né, para vocês, faz o contato entre vocês e a indústria, né, como nossos colegas aqui, e a gente articula esse ecossistema de inovação, né. Então, a Inova tem esse papel de articular, temos vários desafios, que acho que o professor depois vai nos cutucar aqui um pouco sobre eles. E é isso, estou aqui à disposição também para tirar qualquer dúvida que vocês tenham. Eu sei que o professor Christian falou que eu não posso fazer muito jabá, mas eu gostaria de aproveitar os professores que estão aqui e os alunos, se puderem passar para os seus colegas docentes, orientadores, né, nós temos um portfólio de competências que vocês podem se inscrever. Então, a gente também faz esse trabalho de buscar as parcerias proativamente para vocês, né? Não só esperar as empresas virem até aqui. E, principalmente, aprendi muito hoje, queria também agradecer, porque eu acho que as parcerias na área de vocês são muito complexas, com muitas camadas, né? Então, acho que depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, vou encerrar minha fala aqui de apresentação e agradeço novamente. Feito, vamos continuar? Bom, boa tarde a todos. Primeiramente, queria agradecer a oportunidade de estar aqui, trocando experiências e aprendendo também um pouco com todos, né? Eu sou Gilberto Cardoso, eu já atuo no mercado de telecom e tecnologia há 40 anos, e nos últimos 23 anos, especificamente no mercado corporativo. Então, venho de uma experiência com fabricante de equipamento, Centro de Pesquisa e Desenvolvimento, que é o CPQD, antes da privatização, depois prestador de serviços de redes de fibras ópticas neutras, operadora de telefonia celular, por último, a estruturação de uma área de B2B num dos grandes provedores hoje do Brasil.
eu quero trazer aqui o debate, e eu fico contente, porque o debate anterior, ele começou lá em cima, né, RNP com rotas, serviços com baixa latência, e não sei o quê, mas no fim todo mundo estava com o pé no chão, porque de fato, a gente vai falar um pouco aqui, qual é a dor realmente do mercado corporativo, o que é que esse pessoal hoje tem de carência, quais são as demandas disso? Então, eu vou encerrar aqui, porque é só uma apresentação pessoal, mas eu quero trazer um pouco desse debate aqui do que, na realidade, hoje, o que a gente vive, o que pesquisadores, fabricantes, prestadores de serviços têm que prover, porque, principalmente, o mercado de pequenas e médias empresas, o PME, que move o Brasil, tem uma carência danada. E aí, a gente pode falar um pouquinho sobre isso. Muito bom. Muito bem, meu nome é Lauzier Araújo e vou começar falando um monte de coisa. Primeiro, sou piauiense. Falaram muito do Piauí, como se o Piauí fosse, né? Mas piauiense, criado em Minas Gerais. Tá cheio de bolinha verde lá. Pois é. Então, surpreendentemente, o Piauí não é o fim do mundo e hoje tem muita coisa boa lá. Mas fui criado em Minas. Rafael, sou diretor de TI, então, TI também tem as suas parcelas de contribuição dentro do Venturos. Trabalhei em várias, meu DNA é de telecom, assim que saí da graduação, fui fazer um mestrado em automação, mas logo no boom de telecomunicações lá, 90 e poucos, iniciei em multinacionais, participei aqui, TDMA, ninguém sabe mais o que é isso, mas estava eu lá, TDMA, CDMA, e tudo isso foi acontecendo. Trabalho no Venturos há 16 anos, Venturos criado pela Ericsson, então tem um DNA de telecom aí, e estou aqui no Venturos hoje, o diretor de TI, mas com esse mandato da inovação, tanto dentro de casa quanto fora. Então, isso a gente está... naquele Vale da Morte, hoje eu estou mais próximo dessas necessidades das empresas para fazer essa conexão com as realidades de pesquisa que a gente tem dentro de casa. É um pouco isso. Viva o Piauí! Muito bom. Vamos voltar, né? E cada um de vocês já deixou uma ideia de qual seria a provocação, ou ponto que vocês gostariam de trazer. Então, Lauzier, continuando com você, que você sente que é a dor dessas empresas que procuram aventuras, e onde que não dá certo, às vezes, conversar com a academia, achar um grupo, um professor? Conta um pouco aí o que você observa, né, dos nossos modelos de trabalhar, se quiser exemplificar algum exemplo bom, um ruim, que poderia ter sido evitado. Cara, traz aqui algo aí para nos ilustrar. Esse é um ponto interessante. A gente tem trabalhado muito com IA. IA, apesar de já estar no mercado, já está aí, já é motivo de pesquisa de longa data, essa IA que chega nas indústrias, ela, muitas vezes, ela tem dificuldade de falar com os problemas reais de negócio. Às vezes, se quer apelar para um lado, não, mas tem essa tecnologia aqui, usa essa tecnologia aqui, e o processo de escuta de quais são as reais necessidades, às vezes é falho. E, por outro lado, quando você começa com uma escuta mais ativa dessas necessidades, é que você descobre que existem várias pontes. Você pode começar a partir de uma necessidade e ir enxergando a aplicabilidade de tecnologias que vão resolver esse problema. Quando a gente começa com essa escuta ativa, entende os
os timings de cada empresa. Tem empresas que a gente já trabalhou que o cara falou, libera o geral, o cara de TI, não, vamos lá, libera, está tudo certo, mas tem outras que começam muito refratárias a qualquer ideia. E é preciso paciência, é preciso exercitar certos lados de convencimento, mas essa ponte entre entender essas dores, mapear no que a tecnologia pode fazer e iniciar e continuar esse diálogo, tem se provado que é algo muito frutífero. E que, na hora que a gente menos vê, na hora que a gente vai vencendo as existências internas, quando você prova valor daquele... uma coisa que a gente está vivendo muito, muita POC que acaba não se transformando em projetos complexos. Por quê? Existe muita resistência. Mas, quando você trabalha essa POC para resolver problemas concretos, e isso abre a porta para a gente ir para problemas mais complexos. É o que a gente tem visto, e eu acho que tem tudo a ver para a gente fazer essa ponte de uma maneira... e não vai ser uma ponte sozinha. É todo um ecossistema. Talvez o cara que está na academia talvez não tenha essa competência. Tem os ICTs no meio que podem fazer essa ponte. E na hora que a gente menos vê, a gente está fazendo o caminho completo. Aí não é mais Vale da Morte, é Vale da Solução. Legal, legal. Coitado que inventou esse Vale da Morte, estamos... Vamos, excelente, vamos continuar aí. Gilberto já antecipou o que ele tem de mensagem aqui, né? Vamos lá. Então, eu acho, dando essa continuidade do que você comentou, eu acho que a expertise dos centros de pesquisa da universidade está em trazer para a busca de soluções um aprofundamento que, na verdade, uma operadora ou o próprio cliente, às vezes, não consegue trazer, mas o trabalho em si tem que ser conjunto. Tem que ser conjunto. Quer dizer, eu tenho, antigamente, as pessoas vão se lembrar que quem tem um pouquinho mais de tempo em telecom, principalmente, a gente falava em Big Data, Analytics e tudo mais. Acabou o problema de Big Data. A gente tem dados hoje para dar e vender. Aí, tem Analytics, começa, aí o Analytics virou IA e tudo mais. Estamos começando a fazer muita coisa, isso é bom. Mas se você chegar para uma empresinha, vou pegar aqui uma cidade, a cidade que eu moro, Vinhedo, você chega para uma empresa familiar e fala para o cara, puta, vim trazer uma inovação para você. Ele vai falar assim, não, eu só quero que meu link deixe de cair, que meu serviço pare de cair. E aí você fala assim, bom, então o que esse cara precisa... disponibilidade de uma aplicação simples que ele precisa acessar para poder fazer a venda dele e faturar. E aí você fala assim, bom, então eu vou trazer para ele uma solução, uma conectividade em fibra ótica de um provedor, mais uma de um segundo provedor, monto uma solução de SD-WAN e vou botar uma terceira, por exemplo, em 5G. Aí você olha, o sinal de 5G não tem. Aí você pega uma cidade rica, na região metropolitana de Campinas, onde, no centro da cidade, o sinal do celular pipoca entre o 4 e o 3G. Aí você fala assim, pô, não dá nem para pensar, quando a gente atua nesse mercado, e a gente estou falando do interior de estado mais rico, porque vender serviço em São Paulo, você não tem problema de conectividade, nenhum. Aí a gente começa a crescer nas aplicações, né? Aplicações bodosíssimas. E o meio que transporta isso ainda é muito deficitário. Então, essas empresas ficam órfãos. E esse cara que está lá, que muitas vezes, e eu estou fazendo questão de falar da PME, porque as empresas grandes têm o diretor de TI, que entende tudo, o gerente de TI, fala numa mesma linguagem. É claro, quando o vendedor do serviço sabe, também entende, mas fala na mesma linguagem. Você fala muitas vezes com o dono da empresa, que é o cara de TI, que é o cara que... né, você tem que ter uma linguagem e o convencimento eu consigo resolver o seu problema.
mas ele quer que você prove que você resolve o problema para ele, né? A tal das POCs, nesse mercado não existe, o negócio tem que funcionar, né? A POC funciona uma solução mais complexa, né? Numa grande empresa, onde você envolve vários fornecedores para dar uma solução complexa. E aí eu acho que entra realmente o meio acadêmico. Eu me recordo muito bem de uma solução que, quando eu estava numa operadora, a gente precisou dar dentro de uma empresa que tinha altos fornos, uma grande interferência eletromagnética, e aquelas pontes rolantes e tudo mais tinham que ser comandadas por equipamentos wireless, que funcionasse no meio de toda aquela interferência eletromagnética. Então, aí quem entra? Quem é expertise em EMC, em interferência eletromagnética, está buscar soluções para ajudar. Aí sim, uma coisa customizada. Mercado de pequenas e médias empresas que move a economia desse país, não dá para ser customizado, mas também não dá para enfiar a goela abaixo como as operadoras fazem. Cara, o cara chega para vender uma solução de PBX, o cara precisa de 4 ramais, a operadora fala, meu pacote mínimo é 100. O cara tem que pagar por 100 ramais para usar 3. Então, quem ataca esse nicho de tentar customizar, e óbvio, isso só dá para ser empresas menores, vai conquistando. Então, não é difícil chegar e falar assim, que operadora que atende você? O cara fala o nome da operadora, você nunca ouviu falar. Você fala, pô, mas essa operadora... nunca vi falar e tal. Não, mas me atende muito bem, meia hora os caras estão aqui, resolve e tudo mais. E aí, depois de 10, 15 anos morando em São Paulo, próximo ali da Vivo, ali na região da Berrini, eu vim morar em Vinhedo e contratei o serviço de uma operadora local de internet. E é isso mesmo, gente. O serviço funciona bem. E não é desktop, é via fibra. Por acaso, no condomínio que eu morava não tinha desktop. E aí, assim, dá pau os caras em meia hora, tá lá. Mas por que ele consegue fazer isso? Porque ele é pequeno. O que vai acontecer com esse cara? Vai ser comprado, vai ser engolido, porque ele está incomodando os grandes. Ponto. E aí o que vai acontecer com a qualidade? Cair de novo. Então, eu vejo muitas oportunidades, mas eu acho que a gente tem que focar. Isso tem muito dinheiro na mesa nesse negócio. Tem muito dinheiro na mesa. Adiantando um pouco mais, projetos bastante específicos, onde também universidades, centro de pesquisas, fabricantes, todos podem entrar. As prefeituras do estado de São Paulo, de novo, prefeituras do estado mais rico da federação, ou seja, tem disponibilidade, tem conhecimento, elas têm demandas. Vou pegar um subsegmento da prefeitura, escolas municipais. O cara falou assim, puta, olha, a gente está com um projeto, o projeto é ótimo, banda larga para a escola, tem lá um monte de iPad para a turma utilizar, não sei o que. Só que tem um problema. Eu preciso começar a bloquear, eu preciso fazer, ele precisa de um URL filter, ele precisa fazer alguma coisa, ele precisa ter um firewallzinho pequenininho. E existem soluções super baratas para isso, mas ninguém oferece para os caras. Ninguém vai levar a solução. Então, nós que trabalhamos com tecnologia, eu acho que a gente tem a responsabilidade de pensar na ponta e na evolução. Isso não pode parar, desenvolvimento é isso. Tem que estar pensando na frente, pensando na frente, pensando na frente. Mas também garantir que aquilo que a gente já colocou e falou que está funcionando, tipo um 5G da vida, realmente funcione. Né? Realmente funcione. Qualquer um que tiver acesso ao projeto de expansão do 5G, comprometimento de expansão de sites 5G no Brasil, dessas operadoras que têm a concessão das licenças, que compraram licenças, vai ver que, cara, é ridículo. Tem cidade que eles têm a obrigação de botar um site. Um site. E vou falar para vocês, em São Paulo, 5G, se você viesse de Campinas, e eu vou falar isso tipo um ano atrás, tá? Você entrava pela Marginal Pinheiros, se eu ficava olhando no celular assim, que está programado para comutar automaticamente, ele está no 4G. Quando ele ia chegando, você vai chegando perto ali, passou a entrada da Bandeirantes, passou por baixo, que daí já começa do outro lado a Berrini, aí, puf, 5G. Aí ele vai 5G, você passa o Morumbi Shopping, chega lá embaixo, no Senesp, lá embaixo, pum, 4G de novo.
funciona no trechinho, e os caras lançam e falam, oba, puta, 4G. É caro, os caras pagaram uma grana pela licença. A gente foi pela solução do 5G standalone, então é uma solução também mais cara, porque a gente tem que trocar muito equipamento. Eu sei disso. E voltando até na pergunta, né, qual é a realidade do 5G, eu acho que assim, futuramente, eu adoraria, por exemplo, não ter fibra em casa e ter pelo menos 2 FWAs lá de operadoras diferentes, e acabou fibra, acabou fio, acabou tudo, que legal. Cara, esse é o sonho nosso, wireless, né, em casa, mas estamos muito longe disso. Acho que vamos chegar até aí, vai demorar. Eu acho que a pegada do 5G, ela vai demorar muito mais que o 4G. No agro, como a colega aqui da Eldorado falou, é isso mesmo, no agro, rede privativa em 4G atende muito bem. E vai atender muito bem por muito tempo, né? Então, o 5G vai ser legal para essas killer applications e tal, fazer uma cirurgia. Quem faria uma cirurgia do coração hoje, com a solução 5G que a gente tem, com um médico lá dos Estados Unidos, mexendo num robozinho, e aqui do lado de cá, o robozinho aqui mexendo... Pô, cara. Muito bom. Uma pequena latência aqui, deu o cara falar, ops, cortei o lugar errado. Eu acho que ainda não é... Isso a gente vai fazer com os alunos remotos. Os que não vêm no laboratório, eles vão ser os primeiros pacientes atendidos remotos, né? Gostam de remoto? Então, eu acho assim, essa responsabilidade que a gente tem dos dois lados, desenvolver, atender o local com coisa existente. A verdade gente, que é o seguinte, as operadoras não querem investir em lugar que não dá receita, não quer. Muito bom. A verdade é essa. Os provedores locais acabam se aproveitando disso, mas eles também têm uma limitação de colocar uma nova tecnologia, uma coisa. E com isso a gente fica meio que evolui muito devagar, né? Os fabricantes de telecoms maiores, eles têm soluções fantásticas, disponíveis, já prontas, mas ainda não dá para colocar, né? Isso. Muito bom. Deixa, antes de que eu esqueça, 2 pontos que eu destaco da fala. A falta de atendimento às empresas medianas e pequenas, né? A gente sempre pensa fazer parcerias com aquelas grandes, que já sabem como fazer. Isso também até é fácil, né? Já você prepara e inova para esse desafio, né? Uma ação que os projetos europeus vêm fazendo há muito tempo, assim, quando falo muito tempo, mais de 15, 20 anos, é que no consórcio você tem que ter SMS, Small and Medium Enterprises. Não é só Ericsson, operadora, não, esses já fazem parcerias com a academia, mas inserir para que eles tenham a cultura, que entendam que dá para fazer, né, esse tipo de trabalhos de pesquisa, que levem até uma prova de conceito, não, até um produto. Isso. E que tenha o exploitation plan para como aquele produto vai melhorar. Então, assim, gostei porque realmente tem as pitches, mas a gente não força um pouco mais a barra de falar, eu quero também então, nos marnes. Algumas empresas que pelo menos assinem que têm interesse em algo. No agro aconteceu isso, as cooperativas representam os agricultores, ou então algo parecido com isso. Você pega um grupo de empresas e com certeza você vai achar problemas comuns para essas empresas, fala assim, vamos atacar esse problema. Tem a Brint, né? A Associação Brasileira de Provedores de Internet. Dos provedores, Mas tem outros que precisam, outros segmentos verticais pequenos. Mas pegar o segmento da ponta, porque a Brint, ela representa quem provê a conectividade. Eu acho que precisa pegar lá na ponta, quem pega um subsegmento, por exemplo, da indústria, né? Sei lá, e fecha com esses caras, porque a facilidade que se vai ter é que o problema que um tem é igual ao do outro.
Sim. E assim, Vai uma replicar. única solução resolve o problema desses sim, caras. réplica. Eu acho que no Smartness a gente tem que colocar uma meta aí nos próximos anos de atender uma demanda, mesmo que seja uma pesquisa mais aplicada. Tirar uma dor de cabeça numa pequena empresa da região, às vezes vai ser porque conheço alguém que quer arriscar um pouco, né? Porque é tempo para essa pessoa expor o teu problema, receber, testar, né? E eu acho que a gente deveria também colocar isso no nosso horizonte, não só pensar também naquela pesquisa lá na frente do CIG, dos padrões, das patentes, né? Cobrir um pouco o escopo. Perfeito, vamos. Ana está com... Eu amo a Inova, está registrado aí. Não, só estou prestando atenção aqui nos feedbacks. Justo caiu o microfone, vai que não grava isso. Isso eu falei que tudo mentira. Que eu amo a Inova. Fechou. A Inova é o nosso gateway. Agora, Ana, vamos lá. Com a tua perspectiva, eu acho que a tua perspectiva é diferencial. Porque você escuta de um lado os professores, você fala do portfólio, cada um é um bicho mais esquisito que o outro. Maravilhoso, né? Vocês são maravilhosos. Eu gosto muito. E as empresas, e cada empresa também é um mundo, né? E o timing. E tem grandes, pequenas. A Inova já está trabalhando em tentar fazer essas pontes. O que você pensa que está faltando dos dois lados? Ou de um terceiro, ou de um incentivo, ou tirar a Procuradoria-Geral do meio? O que vai? Mensagens subliminares para vocês, via professor Christian. Eu acho que, assim, gostei muito da fala do Lausier, porque me toca muito, né? Acho que ele falou mais, obviamente, ele vai puxar para o lado dele, das empresas, né? Do que a gente, às vezes, falta uma escuta. Realmente, às vezes, tem perfis, né? Que vão até vocês, não, essa é a minha solução, eu vou resolver o mundo. Ou se não, pensa em empresas. Vocês têm R$1,5 milhão, não vou fazer a empresa, né? A solução pequena. Farei a solução maior, senão também não faço negócio, né? Então, acho que também o nosso papel, meia culpa, assim, da Inova, é também começar continuar, né, a trabalhar com os alunos e com os docentes sobre como chegar nessa conversa, né? Porque até você praticamente resumiu algumas anotações que eu tinha feito de hoje, né? Que muitas dessas relações do 5G, desse setor, são muito longevas, são coisas relacionais, né, de longo prazo, com muito investimento. Você deu todo um panorama de todas as dores práticas, por exemplo, dos cases que você contou. E quando chega aqui na academia, a gente tem que fazer essa tradução, né? Essa linguagem simultânea aí com os nossos inventores. Eu acho que também, da parte, assim, da universidade, creio que não são todas as empresas, mas muitas vêm até nós, assim, eu quero inovar. E a pessoa vem aqui, oi, Ana, eu quero inovar. E aí a gente tem que continuar, é quase uma orientação ali, uma orientation, né? Então tá, qual que é o próximo passo? Qual que é a sua priorização? Muitas empresas às vezes não têm essa visão formada quando vem falar conosco e quando vem falar com vocês, que são os inventores, né? Então, parte disso talvez também é uma escutativa ao contrário, né, Lausier? De como a gente chega para pivotar, às vezes, alguma tecnologia que a gente tem. Claro, né? Porque pode ser que você olhe, por exemplo, uma patente minha e fala, não, essa aplicação é ótima, mas agora eu quero fazer outra coisa, né? E aí os docentes têm também que estar abertos a esse brainstorming, a esse tipo de conexão, de abertura mesmo, exploratória. Aí eu até lembrei do professor falando, exploratória, acho que tem espaço para todo mundo, professor, tanto quem pensa super prático, quero resolver essa pequena questão, quanto pessoas também, né, perfis de alunos, docentes que também já querem ir para o lado prático. Eu acho que ambos são valiosos para a indústria, né, pensando na missão da Unicamp também de formar talentos, né. Então, eu creio que falta talvez um pouco também mais de uma boa comunicação, como o Lausier falou, e também eu acho, mais criticamente, assim, das empresas, pensando nas relações e nas negociações que nós temos, talvez vocês, às vezes, tenham uma expectativa de que tudo tem que ser feito muito rápido na pesquisa. Também o contrário é verdadeiro. Né? A gente também quer que vai logo, olha a minha tecnologia, e vocês também não, então o meu MVP daqui a um mês, né, professores? E pesquisa não é assim, né? Pesquisa precisa de um pouco mais de profundidade, de teste e erro, né? E também esse negócio de poder errar, né? Não é porque você contratou, vamos dizer assim, a Unicamp não é só uma prestadora de serviço comum, aqui nós temos uma expertise, né, de ponta.
e eles estão falando para você que vai demorar um pouco mais, ou que precisa de um pouco mais de tempo, ou de outros aspectos para a inovação dar certo, que nem o Gilberto falou. Você vai falar do Piauí, você vai falar da parte técnico-científica, você vai falar das relações entre os inventores e como esse grupo vai trabalhar junto. Então, são várias camadas que eu vejo que precisam ser trabalhadas nesses canais de comunicação, né? Então, assim, e o nosso papel também é muito importante de aculturar, né, os inventores, vocês tentar mostrar também quais que são os interesses da academia, né? E respeitar também outros interesses que vocês têm, como publicações, né, como outros tipos de interesses da academia mesmo. Então, acho que é um pouco isso. Posso fazer um comentário sobre o que ela disse? Pode, claro. Eu acho que tem uma coisa que falta. Quando você está no mundo corporativo, assumindo uma posição executiva, por exemplo, na área de tecnologia, ou mesmo numa área comercial, existe uma dificuldade muito grande de tem um problema, eu vou falar com a Unicamp. Não existe esse pensamento. Eu estou sendo mais honesto que eu já assumi várias posições e já me deparei com vários problemas, já trabalhei em centro de pesquisa, mas é a última coisa que você pensa. Aí vem as histórias das consultorias, né? Não, porque a consultoria quer disso, quer daquilo. E a experiência que a gente tem não é porque fez para um cliente parecido que a mesma solução vai funcionar, né? Mas por que eu não desço mais um nível e tento conversar com quem gera a solução, com quem estuda? Me parece ser, Christian, talvez uma outra provocação aqui, é que falta um pouco de, sei lá, talvez um roadshow desses centros de pesquisas, com o mundo corporativo, com quem vai contratar, com quem está precisando dar uma solução, e aí fica nessa coisa, né? Algumas operadoras acabam desenvolvendo seu próprio centro de desenvolvimento, não sei o que, tudo mais, sendo que a gente tem excelentes centros de desenvolvimento nos países, nas universidades. Eu acho que falta um pouco de uma melhor divulgação, ou uma proximidade maior dessas empresas, desses provedores de soluções, de quem tem que dar a solução para o mercado. Complementando aqui, eu achei muito interessante, Valéria, hoje vendo sobre o Innovation Lab da Ericsson, essas parcerias podem ser muito frutíferas para isso, porque a Ericsson, por exemplo, tem várias demos de coisas bem práticas e ela está levando lá para o meio, o miolo das coisas. Essa conexão, né, do smartness com esses labs, esses núcleos, com outros ICTs, pode criar esse mix mais efervescente de outras empresas. Se uma ABB viu, se uma Nestlé viu, e tal, opa, pode ser que a gente faça essas conexões. Mas aí, novamente, eu sou fã da Ericsson de longa data, tem que ter paciência, né, Maria? Valéria. Maria Valéria. Acho que uma ideia que seria legal, se você conseguisse criar um grupo, falar assim, cara, da empresa tal, vamos pegar uma pessoa, vamos pegar outra, criar um grupo, como se fosse um grupo de desenvolvimento, negócio, e de tempos em tempos esse grupo se reúne ou discute, pode ser remotamente e tudo mais, e se conversa um pouco sobre isso. Isso é uma forma de, eventualmente, você ramificar mais essa informação no meio corporativo, no meio de quem fala assim, puta, cara, eu estava hoje numa reunião com os caras lá, o cara falou um negócio, e aí eu lembrei do meu colega da outra diretoria que está com um problema assim, vou comentar com ele. Essas coisas, acreditem, gente, acontecem. Acontecem e acontecem muito. Precisa pensar nessa forma de juntar, de fazer uma reunião mensal, de alguma coisa, trocar ideias, é isso que a gente está fazendo aqui. Perfeito, não, gente, é muito diferente, né, fazer isso aqui presencial, que lá no Meet, cada um no seu quadradinho, né, não é a mesma coisa, o coffee break, temos demos, temos POCs, né? A gente faz questão, a gente tenta trazer isso aqui no Smartness e acho que devemos tentar, é cultural,
acho que é cultural, tem uma aversão ao risco do aluno, tem está na nossa sociedade, né? Maior estabilidade. Tem um colega empreendedor dos mais bem-sucedidos que eu conheço aqui, que ele fala entre Stanford, Berkeley e grandes universidades como Unicamp, no talento tem pouca diferença. Mas falta uma escola de negócios e falta que os nossos alunos tenham cursos de empreendedorismo, que eu sei que a Inova oferece, mas é assim, são poucos, né? Hoje de manhã o Rodolfo deixou essa mensagem, né, provocadora total, vocês geram 8.000 doutores, mas vocês não abrem 8.000 vagas docentes. Será que esses doutores não poderiam ser empreendedores? O que está faltando para um aluno de mestrado falar, vou abrir a empresa, né? E esse é um enxoval. A Unicamp faz bastante coisa, tem um parque de inovação, tem a incubadora, mas falta ainda a cultura, e vai demorar a ter criar. Esses são os comentários que eu tenho. Eu vou trazer mais uma coisa aqui que eu gostei. A Ana nos chama de inventores, o outro já é professor, a gente às vezes é consultor, doutor, mas sabe o que me chamaram no outro dia? Prestado fornecedor. Você? Sim, prestado fornecedor, faz uma proposta para um mini curso, um treinamento, prestado fornecedor, isso é uma empresa aqui grande também, compra muitas coisas pequenas, prestado fornecedor, então fornecedor, inventor, doutor, consultor, a gente aprende um pouco também de legislação, a gente aprende também de psicologia, a gente aprende o que mais? Pasquini, tem várias coisas que a gente tem que aprender, financeiro, economista, né? E ainda bem que esses grandes centros têm essa questão de gestão que nos ajuda, porque senão, como eu falo, esse Smartness é uma pequena startup. Você tem folha de 60 pessoas de pagamento, os que forem, viagens, reembolsos, né? Simone está aí se matando aí com os reembolsos e demandas, né? E temos reuniões semanais de gestão estratégica, mas a gente tem que pensar e não só ficar no dia a dia, porque se a gente pensa só no dia a dia, né? Então, era um pouco isso que eu queria contribuir das minhas anotações. Estamos ainda bem no tempo, né? 4 horas tem o coffee break, tem as demos. Vamos aproveitar a última chance hoje, né? Essas demos a gente tem sempre aí. E vamos ter no Lab 5G do Smartness, nós vamos ter sempre alguma pronta. Chegou alguém, bateu a porta, tem uma visita da Inova. Você vem lá, vou te levar no Smartness, você vai ver inovações, né? Eu gostei disso daqui, eu quero inovar. Gente, vamos, talvez, pensando já num fechamento daqui uns 7, 8 minutos, deixando um último apontamento, talvez voltando aqui nessa sequência aí, a Ana poderia deixar o que você nos deixa assim de sugestões, agora talvez um pouco mais focadas no Smartness, né? De ações que a gente possa fazer para ajudar, de alguma forma, a melhorar, atrair terceiros, SMS, empresas. A gente precisa NDAs, lights com pessoas individuais, por exemplo, para fazer colaborações, como a professora Isra, veio aí do Canadá. E aí, quanto que a gente fala com ela? Né? Fala, né? Não pode falar tudo, mas outras né, interações com empresas, e aí a propriedade intelectual é da Ericsson, mas não sei. O que você nos sugere que coloquemos aí no nosso roadmap de ações possíveis? Temos 8 anos ainda, mas temos que começar já. Acho que a sugestão é muito boa, né? Não sei quanto que o Smartness e a Ericsson estariam interessados em algo assim, algum grupo de trabalho, acho que super viável para a gente entender melhor essa também a cadeia, sabe, Valéria? A cadeia de vocês, para que a gente possa encontrar outros parceiros. Gostaria de ouvir mais, já que esse é o feedback da indústria, né? Acho que ouvir mais, professor, assim,
o que vocês estão precisando, qual que são as dores do Smartness hoje, se é recurso, se falta a capilaridade de conversar com alguém ou de encontrar a pessoa certa, sabe? Acho que a Inova está super aberta, também a entender para fazer modelos melhores para o futuro, não é porque a gente fez um modelo uma vez, né? Pode ser que tenhamos outras coisas para melhorar, né? Tanto, não só a propriedade intelectual, você mencionou isso, mas eu acho que é uma parte só, né? É uma parte de utilizar a Inova. Acho que a gente pode conversar sobre o networking já existente. Hoje a Inova, até comentar que você falou sobre empreendedorismo, né, nossas ações, a gente ganhou um prêmio ano passado, sobre um prêmio internacional de melhor incubadora que dá apoio às startups no mundo. A gente foi em primeiro, a gente inclusive competiu com a Telefônica, o ecossistema deles, né? Então nós ficamos em primeiro. Então vocês estão no lugar certo, assim, às vezes, não sei se a Ericsson também, como, né, patrocinadora, teria interesse, por exemplo, de trabalhar com spin-offs ou coisas assim aqui na Unicamp, dentro das tecnologias que forem geradas além do centro, que possam ter alguma sinergia, né? E, então, nós também estamos nesse movimento agora na Inova de internacionalizar um pouco mais os contatos, de buscar outros tipos de recursos que possamos ajudar o Smartness. E claro, né, professor, conte conosco, vocês, obviamente, né, não estão só no radar, né, vocês estão todo dia, é um grande centro, que é uma tendência grande hoje, esses espaços, né, multidisciplinares, tudo, então contem com a gente para fazer mais visitas, ver, né, os demos e tudo mais. Espero ter contribuído, mas super aberta às sugestões de vocês também, tá, para esse tipo de atração das empresas. Muito bom, e bem bonito, Inova é o local que está aí agora, né? Vamos fazer um happy hour aí, vai? Podemos, inclusive podemos fazer, se tiver uma coisa que a gente tem pensado, por exemplo, se vocês precisam de fomento, às vezes vocês trouxeram alguém hoje da FAPESP, mas pode ser de outras, né, sei lá, de outras linhas de fomento ou outros grupos de trabalho, e a gente faz, às vezes, por exemplo, um Smartness Day na Inova, né, tem um espaço lá, a gente pode fazer um lugar bonito lá no anexo, tá? Isso é uma coisa que a gente pode fazer, trazer mais, né? Por exemplo, é uma sugestão para a sua capilaridade aí. Eu gostei. Tá? A gente tem o Smartness Hour toda sexta, das 11 ao meio-dia, que é uma coisa que eu brigo que a gente tem que manter, né? Que é um momento de encontro, alunos com alunos, de trocar ideias, de criar esse ambiente, né? de criativo, né? Não é? quê? Venturos é lá pertinho do Inova, ó, uma semana num lugar, no outro mês no outro. Quem usou o Roadshow? Foi o Gilberto. Gostei da mesa. Colocar um container aí, já demos nosso lab no container. Já tem umas empresas que fazem isso. Vamos lá, Gilberto, o que você deixa de sugestões agora? Vai, vocês são Smartness. Se eu fosse vocês, com a minha experiência, eu faria isso. Eu meio que já direcionei, eu acho que precisa ampliar a quantidade de pessoas que participam e aproximar, na verdade, de quem precisa entregar uma solução. O mercado está sedento por solução, ou podíamos trocar a palavra solução por remédios. Está sedento, tem muita oportunidade. Eu acho lindo, maravilhoso a gente pensar em 6G, 7G, 9G, o que for, mas, cara, hoje, se a gente não resolver hoje, a gente vai demorar ainda muito mais para chegar nisso. Né? Então, a minha sugestão é realmente se aproximar mais, aparecer mais para o mundo corporativo. Eu sei que isso não é fácil, é um esforço complicado e tal, mas tem que começar. Começa com 3 empresas, com 4 empresas, com 5. Daqui a pouco você vai ver uma empresa convidando uma pessoa da outra empresa. Porque, assim, os diretores de TI, gerentes de TI, eles se falam. Esse mercado de B2B, a gente brinca muito entre o B2C e B2B, que no B2C é o seguinte, eu hoje tenho lá como CPF minha internet, se der um problema eu cancelo, se tiver outro fornecedor, eu contrato. Aí, se aquele anterior que eu estava baixo o preço, eu volto para ele. No B2B não tem isso. Se você perder um cliente B2B, você não perde só ele quase que para sempre. Você vai perder o mercado porque, se é uma empresa média grande, o gerente de TI, a hora que estiver tomando um cafezinho, uma cerveja com o outro, vai falar assim, cara,
Hoje o Beto me deixou na mão lá, cara. Me deixou na mão, foge, que é só papo furado, o cara fala pra caramba, foge. É assim, você não recupera, é muito difícil de recuperar, muito difícil, né? Uma vez, numa empresa de fibra ótica neutra, Eletropaulo Telecom, que eu trabalhei, nós fazíamos 80% da rede da TIM, conectando os sites da TIM às centrais de computação por fibra ótica, e numa passagem de fibra pela ponte João Dias, houve um rompimento de fibra, roubo de fibra, houve um rompimento e não tinha a redundância que seria para outra ponte. Quem conhece São Paulo sabe que sair da ilha de Manhattan é complicado, tem poucos acessos, não tinha sido construída e a gente estava com um nível de qualidade, de satisfação altíssimo com a TIM. Ela estava lançando o GSM dela e ficou quase que 50% da operação caída por quase 10 horas, porque os caras não só ao roubar-lhes, amassaram o duto que atravessava a ponte e tal. A gente precisou de quase 2 anos para recuperar a confiabilidade com a TIM, colocando tudo em anel, com redundância, com não sei o que, tudo mais. Quase 2 anos. E isso ainda porque teve a oportunidade de fazê-lo, né? Então, é um mundo diferente, as empresas, mas é um mundo mais rentável. Se você tem um cliente satisfeito, esse cara vai ficar anos com você. Se você vende um servicinho, você põe o dedo lá, daqui a pouco você fala, puxa, ó, tem uma outra coisa nova que saiu aqui. O cara tem a confiança em você, ele vai falar, pô, deixa eu testar aqui, ele vai contratar, ele vai crescer, ele cria um relacionamento, é rentável, dá trabalho, dá mais trabalho. Mas depois que entra em voo cruzeiro, se você tiver uma operação que funciona bem, é só receita recorrente. Tanto é que os provedores estão correndo atrás disso. Mas tem uma dificuldade muito grande de implantar, é muito diferente do B2C, né? Então, proximidade, é isso. Muito bom. E Laucer, vai, último, vai, mesma coisa. Smartness, façam isso, gente. Tem uma frase do Peter Drucker, que é bem famosa, que diz que a cultura como estratégia no café da manhã, no almoço. E hoje, almoçando com o pessoal, a gente acaba ouvindo, né, as percepções. E só poder endossar, Christian, que é o investimento na cultura do Smartness. Nessa cultura de quem está trabalhando, quem está envolvido aqui com os projetos, para que eles acreditem realmente. Um deles me perguntou, mas existe P&D fora desse ambiente aqui? Eu afirmei, existe P&D, não foi isso, Guilherme? Existe P&D. E é necessário que vocês acreditem que existe P&D, existe vida fora da universidade, existe espaço para contribuir. É um caminho difícil? gente, na realidade do nosso Brasil, é difícil, mas há espaço, seja nesse centro de pesquisa, seja inovando, atendendo o desafio aí de 8.000 doutores e só 1.000 na universidade, tem 7.000 perdidos. Então, a minha recomendação para os irmãos, invistam na cultura, formar essa cultura aqui, porque eles podem ser os propagadores que vão fazer os impactos do Smartness serem muito maiores do que só os projetos que eles fazem com o Ericsson. Podem, talvez, formar mentalidades empreendedoras, mentalidades que vão contribuir com desafios concretos. Isso pode causar um impacto que é muito maior que o Smartness. Ouvir a cultura e transformar a cultura dela aqui e agora. Tá? Excelente. Tá?